Oi pessoal, hoje eu tô aqui com a Cherryzinha, que não tá tão animada quanto eu, para fazer essa entrevista diferente. Então, para quem não sabe, eu coloquei essa semana nas minhas redes sociais uma caixa de perguntas. O que as pessoas... Desistiu, mas tudo bem. O que as pessoas gostariam de perguntar para mim, que eu respondesse. Então, hoje eu tô do lado do entrevistado e quem fizeram as perguntas foram vocês. Tem uma aqui que eu já gostei, eu falei que eu ia começar por ela, porque ela é muito importante Tem uma que eu gostaria de começar, porque logo que eu li eu já falei, vou começar por essa, porque aí depois o restante das respostas vai fazer mais sentido. Então tem alguém aqui que pediu para eu contar um pouquinho da minha trajetória. Eu resolvi, contar um pouquinho mais resumido e os fatos mais importantes para eu chegar até aqui. A gente vai começar quando eu tinha 15 para 16 anos e resolvi fazer um intercâmbio. Eu tinha vontade de fazer essa experiência, viajar e ter essa dose de liberdade que a gente chama, né? E então eu comecei esse processo de escolher destino, escolher uma casa de família, escolher o que eu ia fazer. E aí, então, eu fui para o Canadá, fiquei quase um mês e pouquinho em Vancouver, morei numa casa canadense, família canadense, e estudei inglês durante esse período. É aí que começa também a minha vontade de escrita, essa paixão pela escrita que eu tenho, porque logo que eu voltei do intercâmbio, eu escrevi o meu primeiro livro, Um Intercâmbio Sem Medo. Como a vida não é fácil, tudo mudou muito rápido. E assim que eu resolvi lançar o meu livro, uma semana depois a minha mãe resolveu ir para Portugal para fazer um doutorado dela. Então eu lancei o livro e logo a gente teve que embarcar para Portugal. E aí que começa outra versão, outra loucura também da vida. Porque aí, como eu tinha já voltado do Canadá, já tinha escrito um livro, eu achei que eu estava super preparada para viagens, para morar fora e para o que a vida quisesse me mostrar. E aí eu vi que não, porque eu cheguei em Portugal, não foi tudo às mil maravilhas logo no início, sofri um pouco, conheci muito mais de mim mesma e aí também foi que a vida mais uma vez deu outro looping, porque eu terminei meu ensino médio, fiz o vestibular, porque lá é obrigatório para terminar o ensino médio e o curso da minha mãe acabou. Então, quando eu começo a amar Portugal, a minha mãe olha para mim e diz assim, nós vamos voltar ao Brasil. Então, nós voltamos e quando eu estava aqui, que eu recebi a notícia que eu tinha passado no vestibular. Então, eu voltei para Portugal com 16 para 17 anos, sozinha, para fazer faculdade de Comunicação Social e Jornalismo. É aí também que vem o segundo livro, porque aí eu passo 2 anos e meio morando em Lisboa para terminar a faculdade, para fazer a faculdade, e resolvo escrever textos, já que eu tinha descoberto que eu colocava os meus pensamentos sempre em papel, era assim que eu conseguia organizar a minha vida. E aí que surgiu o livro Assinado, meu segundo livro, publicado em Lisboa. Hoje eu já tô de volta no Brasil, já sou formada, tô trabalhando com redes sociais e tem o programa que vocês já conhecem, o Entrevistas. Esse é um pouquinho da minha trajetória, agora vamos passar para as outras perguntas, mas que vão fazer mais sentido vocês sabendo um pouco mais de mim. Eu separei as perguntas por etapas. Então, muita gente aqui me perguntou também sobre livros. E uma das perguntas fala sobre os livros da minha vida. E eu acho que é isso mesmo, porque eu acho que cada etapa da vida da gente, a gente tem um livro preferido, que a gente se identifica mais. E aí eu vou começar também lá em Portugal. Quando eu cheguei, eu vi que a minha vida ia mudar muito. Que eu ia me tornar outra pessoa, porque eu estava em contato com coisas muito diferentes. Então, o primeiro livro que eu vou citar aqui é A Mensagem, de Fernando Pessoa. Uma amiga portuguesa me presenteou e disse que aquele livro ia ter um significado muito especial nessa nova fase da minha vida, e realmente teve. Depois disso, eu vou também indicar o livro A Vez da Minha Vida, que teve muito significado para mim numa fase ali da vida e que eu precisava ler exatamente aquilo que eu estava lendo. E depois, agora, mais recente, eu li A Bailarina de Auschwitz e indico com
todas as minhas forças. Não vou falar muito, como deu para perceber, é sobre Auschwitz, sobre uma história real, então vale muito a pena a leitura e a nossa reflexão. Passando dos livros, eu vou contar um pouco também das pessoas que perguntaram sobre a minha profissão. Então teve alguém aqui que perguntou como que eu escolhi jornalismo. Na verdade, é aquele clichê de sempre. Não escolhi jornalismo, o jornalismo me escolheu. Mas eu acho que desde sempre a comunicação, a curiosidade e o senso de justiça sempre estiveram muito presentes na minha vida. Eu sempre fui muito curiosa, uma criança que puxava um desconhecido e dizia: "Senhor, por que você está fazendo isso?" Fazia a mãe passar vergonha. Então essa curiosidade de saber por que as pessoas fazem isso, por que as pessoas sentem alguma coisa, por que as pessoas comem, viajam, leem, isso tudo foi sempre uma coisa que me deixou muito curiosa. E também o senso de justiça, que é aquela coisa de fazer o certo, de não querer ver nada dando errado, ou alguém, né, abusando de alguma situação, alguma coisa. Então, realmente eu acho que é essa a minha relação com o jornalismo. E falando mais de trabalho, eu tive uma pergunta que é assim: como você consegue fazer 1001 coisas ao mesmo tempo? Realmente, quem me conhece sabe, eu sou a pura geminiana, doida de fazer 3 coisas ao mesmo tempo, falar com 3 pessoas sobre coisas importantes ao mesmo tempo. E o que eu acho que dá certo, não é para todo mundo que dá certo, é porque eu tenho 3 plataformas de organização. Então, tudo que eu tenho que fazer num dia estão anotados em 3 plataformas diferentes e eu vou organizando elas e fazendo check. E é assim que eu consigo me organizar para eu conseguir fazer tudo, né? Não ao mesmo tempo, mas no decorrer aí do que eu tenho que fazer. Também me perguntaram sobre os bloqueios criativos. Então vocês sabem, eu trabalho aqui com entrevistas, eu tenho os meus livros, eu trabalho com redes sociais, sou colunista de uma revista, então eu trabalho minuto a minuto com a criatividade. E a gente sabe que é normal ter bloqueios criativos. Então, como eu faço para lidar com esses bloqueios eu paro principalmente de cobrar um pouco de mim, porque eu me cobro muito. Então, no momento do bloqueio, ok, eu tenho que entender que aquilo é normal, tá tudo bem, acontece com todo mundo, e saio tomar um ar, tomar um café, e principalmente eu faço alguma coisa, ou seja, eu leio alguma coisa, eu vejo na televisão alguma coisa, eu escuto uma música que não tenha nada a ver com o que eu estava fazendo. Com certeza é louco, pode parecer para vocês, mas isso me motiva e às vezes me dá insights. Pode não ter nada a ver com o que eu estava fazendo, mas me dá aquele clique e eu consigo continuar o que eu estava ou escrevendo, ou criando, ou fazendo. Vamos para a próxima, que agora fala sobre viagens. Então alguém perguntou, né, sobre a principal delas, que todo mundo com certeza gostaria de saber, foi que em qual aspecto da minha vida Portugal mais me acrescentou. Essa pergunta eu não consigo responder exatamente qual foi o aspecto, porque Portugal me ajudou em muitos deles. Então, né, o crescimento pessoal, porque eu me descobri, a Mahaila que foi para Portugal não é a Mahaila que voltou todas as vezes, porque eu já fui e voltei várias vezes, Portugal me muda sempre, então eu sou muito grata por tudo que eu vivi lá, porque é o que eu sou hoje. Também na esfera, né, social, alguns dos meus melhores amigos, as pessoas que eu mais amo, estão em Portugal, então esse país, a terrinha, foi muito generosa comigo de colocar pessoas incríveis no meu caminho e que eu sinto saudades todos os dias. Na esfera profissional, porque foi onde eu comecei o meu curso, onde eu comecei a minha graduação, comecei a fazer freelas, trabalhos e entender todo esse mundo da comunicação. Então o berço, né, da Mahaila jornalista é Portugal. E também na área literária, porque foi onde o Assinado, o meu segundo livro, nasceu pela editora Chiado, lá de Portugal. Então eu acho que esses vários aspectos Portugal me acrescentou. Me perguntaram também, muito diretamente, assim, Brasil ou Portugal? E essa, com certeza, eu não consigo responder. Tem dias que eu daria tudo para estar lá. Mas acontecia também de eu estar morando lá e daria tudo para estar aqui. Então eu acho que a gente tem que entender que a gente está no momento certo, no lugar certo.
Eu sinto muitas saudades de Portugal, sempre tenho vontade de ir para lá, mas acho que, se a vida me permitir, Brasil e Portugal juntos vão sempre fazer parte da minha vida. Também me perguntaram dicas de como morar fora, ou seja, como morar na Europa, como morar em Portugal. E eu vou dar uma, que é muito importante. Ela não é muito prática, como transporte, alimentação, residência, mas ela é uma facilidade para o modo de vida. A gente tem que estar aberto para os costumes e para os hábitos do povo com quem a gente vai começar a viver. A gente não pode ir com a mentalidade do nosso país de origem para o outro país, porque nada vai ser igual. Seria frustrante se eu tivesse com a cabeça fechada de não ter churrasco no domingo em Portugal. Seria frustrante não ter a minha família, não ter um sambinha todos os dias. A gente tem que estar com a cabeça aberta e saber que a vida vai mudar. E aí você começa a se habituar com aquilo e com o povo, porque as pessoas também são muito diferentes dependendo do lugar onde elas nasceram. Me perguntaram qual foi a cidade mais divertida e a melhor para comer. Eu acho que diversão é um pouco relativo, porque você se diverte com a tua própria companhia, com quem você está, independente do lugar. Mas aqui eu vou responder uma viagem que eu fiz com duas amigas minhas para Varsóvia, na Polônia. E a gente se divertiu muito, assim. É uma cidade que recebe muitos intercambistas, tem muitos bares, muitas baladas. Então a gente fez a festa e foi muito divertido, eu tenho guardada no meu coração mesmo. E pra comer, eu não vou dizer uma cidade, mas eu vou dizer um país. Eu acho que a Itália é inigualável. As massas, o macarrão, a lasanha, a pizza, é tudo muito diferente, mas é tudo muito gostoso, muito saboroso. E é uma oportunidade poder experimentar tudo que nasceu na Itália também, né? Me perguntaram qual foi a melhor viagem que eu já fiz. Isso é difícil responder, porque a gente faz viagens e a gente volta dela dizendo que ela foi a melhor. Então eu vou dizer um pouco sobre a última que eu fiz e que pra mim tem um gosto muito especial e com certeza é uma das tops, assim. Recentemente eu fui para os Emirados Árabes, então conheci Dubai e Abu Dhabi. E, gente, a gente tá em 2020, mas eles estão em 2035, é tudo muito futurístico, muito grande, tudo melhor, tudo mais alto. É muito pra frente, é muito lindo, é muito diferente. Às vezes parece que os olhos estão criando as imagens que a gente tá vendo, de tão surreal que é. Então, é incrível mesmo, uma das melhores com certeza. Agora, a gente vai passar para as séries. Então perguntaram o meu top de séries. Eu assisto bastante séries, mas o meu top para indicação é curto. São só 2. A primeira delas é Telefonistas, Las Chicas del Cable, que me fascina, porque é o início da comunicação. Imagina as telefonistas terem que passar a ligação de uma pessoa para outra. Então é incrível. E a minha segunda indicação é Outlander, que é uma estadunidense, ou seja, uma americana que voltou no tempo, foi para a Escócia, se apaixonou, viveu todas as guerras históricas, se descobriu, então eu também sou apaixonada nessa série. E vamos ver agora o que falta aqui. Ah, com certeza, né? Não poderia deixar de ser, eu tenho muitos amigos muito palhaços, assim como eu também gosto de dar umas risadas. E tem uma pergunta que eu vou responder agora para finalizar o nosso vídeo. Vamos ver o que vocês acham, né? Da pergunta e da resposta. Se o pato perde a pata, ele fica, além de triste, viúvo ou manco? A minha resposta é que ele fica os três, né? Fica triste, viúvo e manco. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi um pouquinho diferente essa dinâmica. Eu me diverti muito falando com vocês. Espero muito que vocês continuem acompanhando as nossas entrevistas, que é muito bom saber que vocês estão assistindo os nossos vídeos. Muito obrigada e até a próxima! Black Trumpet, I'm in trouble. Black Trumpet.